A manchete é: enquanto o campo progressista olha para as eleições em clima de já ganhou, os bolsonaristas esperam ver o Lula em segundo lugar já em junho. Nos últimos dias, você tem ouvido muita gente falar em Lula eleito no primeiro turno. Tem muitos manifestos sugerindo isso aí. E, na boa, né? Uma coisa é o grupo Prerrogativas. Estou falando de advogados comprometidos com os direitos humanos. Uma coisa é o grupo Prerrogativas, assinar um manifesto querendo Lula eleito no primeiro turno. Outra coisa é ver setores lavajatistas da elite brasileira fazendo isso também, assinando um manifesto pedindo Lula eleito no primeiro turno. Que história é essa? Qual é a história desse manifesto intitulado Manifesto pelo Brasil? Tem políticos. Quem começou a fazer isso, essa costura, foi Randolfo Rodrigues, que lá atrás também era um defensor em conteste da Lava Jato. Agora busca um meio do caminho e tem declarado apoio ao ex-presidente Lula. De certo, eles perceberam que quando a Terra plana capotou, o Brasil foi pra UTI. E agora não tem jeito, né? Eles querem o Lula. O que o pessoal desse manifesto diz? O pessoal desse manifesto diz o seguinte, que mais do que eleger um presidente, o Brasil vai ter que, em 2022, fazer um plebiscito entre o desastre ou um marco para retomar a estabilidade democrática institucional. E diz, muitos de nós fomos e ainda somos críticos. E dos lavajatistas, a gente vai para aquele que é visto como um intelectual orgânico da elite brasileira. Eu tô falando do Delfim Neto, sabe quem é esse cara? Esse cara é aquele que ascendeu durante a ditadura militar, foi ministro da Economia, foi ministro da Agricultura, foi embaixador, foi colunista de jornal e foi confeiteiro, porque ele é o cara que disse que primeiro tem que fazer o bolo crescer para depois dividir. Aí já sabe, né? A ditadura foi uma puta de uma festa e eu não ganhei bolo e você também não. Enfim, esse cara, com essa trajetória aí, que simboliza assim a desigualdade brasileira, ele diz que quer votar no Lula, que é o cara que quer combater a desigualdade. Isso que eu ia lhe perguntar, o senhor quando faz a previsão da eleição do Lula, o senhor não considera factível essa alternativa? O senhor acha que os nomes que aí estão não são capazes de ganhar votos numa proporção suficiente para se apresentar como alternativa? Na minha opinião, Josias, hoje não tem ninguém que vença o Lula no segundo turno. Eu acho que vai ter um, mesmo que seja o Bolsonaro. Mas o senhor está falando que o Lula venceria no primeiro turno na sua análise, né? Com toda a sua experiência política. O senhor já vai votar nele logo no primeiro turno, ministro? Provavelmente. Agora presta atenção na risadinha do Josias e na pergunta da Fabíola que vem na sequência. E quais são os motivos que o fazem votar no Lula, ministro? Por que o senhor segue defendendo o ex-presidente Lula, com todas as críticas que existem, né? Inclusive pelos economistas, tem alguns economistas que criticam, principalmente o governo Dilma, e tem também todas as investigações relacionadas aos casos de corrupção. Por que o senhor ainda defende Lula? Fabiola, você foi num ponto certo. Nós estamos confundindo o governo Lula com o governo Dilma. O governo Lula não teve o mínimo de autoritarismo que tem o governo Dilma. Não dá para confundir os dois governos. O governo Lula foi um governo de muito boa qualidade. Isso aí é interessantíssimo, porque quando o Delfim Neto fala que a gente precisa diferenciar o Lula da Dilma, ele parece que está aplicando uma estratégia que foi atribuída ao PT por diversos colunistas políticos. No PT estaria valendo essa tese aí, de diferenciar o Lula da Dilma. É uma decisão assim pragmática porque eles sabem que tipo de ataque o Lula está recebendo. Se o cara voltar, Zé Dirceu não vai para a Casa Civil, Dilma para o Ministério da Defesa. Não vamos trabalhar para remontar o governo de 2003, 2004, 2005, ou seja, o tempo passou, tem muita gente no pedaço, tem muita gente nova no pedaço,
sabe? E eu pretendo montar um governo com muita gente, sabe? Com muita gente nova, com muita gente importante. Deu para entender o contexto? Enquanto a eleição do Lula, no primeiro turno, recebe apoios assim inesperados, os adversários atacam o Lula tangencial, indiretamente, aí, através de pessoas apenas ligadas a ele, figuras ao redor dele. Tudo colocado, a pergunta que fica é: quais são as chances do Lula se eleger no primeiro turno? Vamos para o Poder Data, pesquisa realizada entre 13 e 15 de fevereiro, divulgada agorinha. Pesquisa Poder Data dessa semana com intenções de voto para presidente mostra que Lula, do PT, tem 40% das intenções de voto. Bolsonaro, do PL, tem 31%. Sérgio Moro, do Podemos, tem 9%. Os demais candidatos pontuaram menos de 5%. A diferença de Lula para Bolsonaro é de 9 pontos percentuais. Opa, o Lula tem uma vantagem de 9 pontos. Já foi maior, hein? A vantagem do ex-presidente caiu. Há um mês, o petista tinha 14 pontos percentuais de vantagem. Em eventual segundo turno, Lula ganha em todos os cenários em que é testado. Sacou? 14 pontos percentuais separavam Lula de Bolsonaro antes. Agora são só 9. E ainda tem isso aqui. Campanha de Bolsonaro prevê ultrapassar Lula em junho. Isso é do Lauro Jardim, isso é no O Globo, e o negócio é o seguinte, hein? Numa eleição presidencial, esses caras, eles gastam muita grana medindo a preferência do eleitorado, as flutuações todas. Então, existem muitas pesquisas sobre as quais a gente nunca nem ouve falar. E uma delas, pelo jeito, o Lauro Jardim aí teve acesso. Olha lá, ó. A partir de números mais recentes de pesquisas encomendadas pelo governo, será que foi eu que paguei? Acendeu o otimismo no Palácio do Planalto. No comando político da campanha de Jair Bolsonaro, prevê-se que ele ultrapasse Lula nas pesquisas em junho. E é só isso mesmo que a gente sabe. Na pesquisa mais recente do Poder Data, a candidatura do Lula perdeu tração, perdeu um pouco da vantagem diante do Bolsonaro. E nessa pesquisa interna aí do Palácio do Planalto, prevê-se uma ultrapassagem de Bolsonaro lá pela metade do ano. Só Deus sabe o que esses caras são capazes de aprontar para fazer a tal da ultrapassagem acontecer. Nos próximos dias vai acontecer algo. Amém. E vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Amém. Glória a Deus. Entre os profissionais do marketing político tem uma frase assim que é muito famosa, é um bordão já muito velho e muito desgastado. É tipo o equivalente político ao futebol, uma caixinha de surpresas. É uma ideia batida, mas que é verdadeira. O segundo turno é uma outra eleição. Isso é um fato, porque novas alianças são forjadas, uma liderança transfere votos para outra, aí inimigos mortais posam como melhores amigos, uns viajam, outros brigam, aos que choram, tudo pode acontecer. E se não houver garantias de que o Bolsonaro vá ser derrotado no primeiro turno, e não há, então não tem garantia nenhuma de que Bolsonaro vá ser derrotado e ponto. Nada é mais perigoso do que o clima de já ganhou. Vale para tudo na vida e para política mais ainda. O já ganhou faz a gente baixar a guarda, faz a gente ficar preguiçoso, diminuir o esforço. Quem se gabar da vitória no momento errado vai ser derrotado no momento certo. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.